Boa tarde a todas. Hoje, então, a gente dá início ao nosso último webinar antes do encerramento das inscrições do nosso programa de Wings Empreende Mulher, um programa para mulheres empreendedoras. Então, meu nome é Bárbara, eu trabalho juntamente aqui a Biventure Capital, sou Program Manager, sediada no Brasil, brasileira também, resido aqui também no Brasil, e estarei aí mediando hoje, então, o nosso webinar, juntamente com a Sandra, nossa convidada. Então, para dar um contexto para vocês, o projeto foi idealizado pela JICA, que é a Agência Internacional de Cooperação, aqui no Brasil. E a senhora Reiko vai dar umas palavras de abertura da JICA. Em seguida, eu vou falar sobre a Biventure Capital, que estará junto nesse projeto com a JICA. Vou explicar um pouco sobre o programa de Wings Empreende Mulher. E em seguida, a nossa anfitriã, então, Sandra, falará um pouco sobre liderança e inovação e os últimos caminhos da empreendedora. E em seguida eu vou dar um pouco o contexto sobre a inscrição e a consulta individual do programa. Então eu convido a senhora Reiko para dar as palavras da Jaika, por favor. Muito obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos, todas. É um grande prazer estar apresentando J-Wings para todas vocês. Meu nome é Reiko Kawamura, sou representante sênior da JICA no Brasil. Para quem não me conhece, a JICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. É uma agência de governo japonês. Nós desenvolvemos projetos de cooperação técnica, financeira com o governo local e órgãos públicos e privados para o crescimento e estabilidade socioeconômica dos países como o Brasil. Atuamos também em projetos comunitários, comunidades descendentes japoneses ou níqueis do país e também na parceria público-privada. Estamos em mais de 100 escritórios internacionais e estive atuando como diretora e vice-diretora de alguns departamentos da África e escritório da China, com gerenciamento e desenvolvimento dos projetos de ODS nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento de infraestrutura, como estradas e portos, águas e esgoto, e também na área de proteção ambiental, principalmente sobre o controle da poluição de ar e reflorestamento. Para aqueles que já estão nos acompanhando das séries de webinars para a divulgação deste programa J-Wings desde o início, gostaria de mais uma vez apresentar como surgiu a ideia desta iniciativa. Estou há 2 anos no Brasil atuando principalmente no relacionamento e desenvolvimento com a parceria público-privada. A minha experiência pessoal ao chegar aqui no país, como sendo a primeira representante sênior mulher pela JICA Brasil, foi bastante significativa e impactante. Assim, lançamos no ano passado a iniciativa J-Wings, JICA Women's Initiative for Goals of Sustainable Development, uma iniciativa feminina da JICA para empoderamento das mulheres e alinhar as metas do desenvolvimento sustentável. E agora, o programa J-Wings empreende mulheres com módulos de palestras, discussões e sessões de mentoria, tanto em grupo como individual, por 3 meses a partir de setembro deste ano. Este programa é voltado para todas as mulheres, níqueis ou não, de todas as raízes e cor, residentes no Brasil, que gostariam de se empreender, mas não sabem por onde começar. Ou aquelas que já possuem, mas gostariam de desenvolver o negócio atual para que possam estabelecer melhor no mercado. Vamos oferecer conhecimento e instrumento para criar caminhos em seu empreendimento e oportunidades
de atuação no ODS. Além disso, poderão ter a chance de apresentar o seu negócio no final do programa para o evento Pitch, que estaremos realizando no Japan House em dezembro. Os melhores serão premiados para 2 semanas de capacitação ao Japão, com visitas técnicas e workshops. Hoje, estou convidando para o último webinar a Sandra Hayashida, uma grande profissional que eu conheci no simpósio de empoderamento das mulheres empreendedoras Nikkeis que realizamos no ano passado em São Paulo. Ela é fundadora de Luxury Connection, advisor e mentora no mercado luxo, beleza e moda, e estará contando a todas vocês sobre a sua experiência e motivar mais a participação de todas ao programa J-Wings Empreende Mulheres. Agradeço a todas que participaram do nosso webinar desde início. Espero que tenham sido motivadas a participarem de nosso programa e não pensam porque as inscrições dele se encerram esta semana, no dia 18 de agosto. Aproveitem desta última sessão de webinar até o final para esclarecimento suas dúvidas ao programa. Gostaria muito que a representatividade feminina seja significativamente refletida na sua forma conjuntural e estrutural na sociedade e na comunidade local, abrangendo em raça e cor e na própria cultura local de cada região. Vamos participar juntos desta jornada. Podemos fazer a diferença cada uma das nós. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Reiko. Muito obrigada pela idealização do projeto também. É muito legal. E a gente fica, como mulher, fica muito feliz de projetos assim idealizando, né? Então, eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a Biventure Capital, que está em conjunto com a JAICA, idealizando esse projeto. Então, hoje na nossa equipe da BBC, a gente também trabalha bastante com a questão de igualdade de gênero. Então, hoje, 85% da nossa equipe são mulheres. A nossa equipe é bem diversificada, está espalhada aí pela América Latina. Então, hoje temos a equipe do Brasil, que são o Mitsuru, a Fernanda e a Isabela, que são associadas. Temos a Ana, a Valentina e a Camila, que estão na Colômbia. O Alejandro e a Joselin, que estão no Peru. E eu e as outras duas meninas, a Derly e a Raíssa, somos program managers. Eu estou no Brasil e as outras meninas estão na Colômbia. Então, a gente trabalha bastante com essa questão dos eventos e também organização de eventos também. Então, a B-Venture Capital é um fundo de investimento, para quem não conhece. A gente investe em startups que estão em fase inicial e temos no nosso portfólio também mulheres empreendedoras, mulheres fundadoras de startups. Então, o nosso foco é em startups pré-seed e seed. Então, dando continuidade, então a gente organiza então diversos eventos empresariais. Então, recentemente organizamos o Brasil Japão Startup Forum, que foi um evento realizado em São Paulo, para fomentar então a conexão entre empreendedores, empreendedoras, investidores também. Organizamos evento na Colômbia recentemente, agora em julho também, com a ideia de conectar investidores com empreendedoras. E também fomentamos bastante a questão da liderança de mulheres fundadoras. Então, a gente trabalha bastante para reduzir essa diferença de gênero no setor. Então, a gente apoia a Undertech, que é uma comunidade também focada para mulheres empreendedoras. Temos o nosso próprio programa de capacitação para mulheres empreendedoras, que se chama Startup Boots Lab, onde o foco é somente mulheres empreendedoras. E também estivemos presentes no FEM Summit, também com foco em mulheres empreendedoras. Então, vamos lá dar uma visão geral um pouco do programa. Então, o Dia Wings nasceu justamente, como a senhora Reiko falou,
para a gente empoderar as mulheres, promover a igualdade de gênero e incentivar práticas comerciais sustentáveis e apoiar o empreendedorismo feminino. Então, a gente iniciou a nossa abertura do lançamento com o nosso primeiro webinar e evento de lançamento em julho. Então, de julho a agosto tivemos as inscrições e os webinars informativos. Hoje é nosso último webinar informativo, como a gente já comentou, com a senhora Sandra. E o nosso prazo de inscrição para o nosso programa é dia 18, domingo, à meia-noite, para fazer essa inscrição do programa. O programa, então, ele vai ser entre setembro e novembro, mais ou menos 3 meses, que vão ter webinars quinzenais e sessões de mentoria online também. Ao final do programa, a gente vai ter mais ou menos aí na segunda semana de dezembro, um evento de pitch em São Paulo. Então, quem, né, não for de São Paulo, as mulheres podem ficar tranquilas que o programa vai custear esse deslocamento até aqui em São Paulo, na Japan House. E depois o aprendizado continua, né? Então, a capacitação, mas o aprendizado, ele é eterno. Então, quem que pode participar do programa, né? Essa é uma dúvida que a gente, conversando com as mulheres, surge bastante. Então, a gente dá boas-vindas às fundadoras aspirantes com diversas formações, né? As formações das mulheres, e se não tiver também, não tem problema, são todas bem-vindas. A gente foca, então, mulheres no Brasil, né? O programa é para empreendedoras que estão no Brasil. Ah, não sou brasileira, mas estou morando no Brasil, posso? Sim, pode. Né? Então, tem que estar, o pré-requisito tem que estar no Brasil. Temos o nosso foco também nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o foco, né, no impacto social. Então, a gente busca negócios que estejam apoiados com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou falar depois um pouco sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também, então, a gente tem focos em pessoas físicas ou empresas jovens. Então, eu tenho apenas uma ideia, posso participar? Claro, pode super participar. Então, e até empresas que já estão constituídas e recém-criadas, seja elas com um produto ou um serviço. Então, como eu falei, o que são os ODS? Então, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17 metas globais com o objetivo de justamente promover essa sustentabilidade e o bem-estar mundial. Então, você tem um negócio, você tenta fazer essa ligação com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, não precisa estar necessariamente, e tem que estar em 3 objetivos de desenvolvimento sustentável. Você faz essa ligação, conversando com algumas meninas, elas têm essas inseguranças, né? Então, sempre a gente consegue dar um jeito de linkar, e esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU são super importantes para o mundo, né? E aí, o que o programa consiste? Então, vão ter palestras então, sobre formulação de plano de negócios alinhado com os ODS, preparação de materiais e apresentação, então, como preparar materiais e apresentar, como liderar e manter um time motivado, que realmente é uma dificuldade, né? Estratégias de crescimento, poxa, como que eu consigo crescer o meu negócio? Então, também são palestras que vão estar presentes, análise financeira e captação de recursos, e gestão de estresse, porque todo mundo sabe que empreender sendo mulher não é fácil, né? E mentorias também. Então, a gente vai ter mentoria em grupo e mentoria personalizada individual. Também teremos, então, network, né, que é entre as participantes, com investidoras e também com mentores e empreendedoras mais experientes. Também vamos trazer, né, mulheres mais experientes no mercado para estar conversando com a gente. Já trouxemos os nossos webinars, né, mulheres que já empreenderam e estão no mercado há mais tempo para trazer suas experiências. E aí, o que é o prêmio do programa, Tamã? Então, no final, as mulheres terão a possibilidade, né, de fazer uma viagem de capacitação para o Japão. Essa viagem, ela está com data prevista para acontecer mais ou menos entre abril e junho de 2025. Será de aproximadamente 2 semanas. E a viagem consiste em uma viagem de treinamento, incluídas visitas a empresas locais, interações e network com empreendedoras femininas do Japão. Essa viagem para o Japão será custeada pela JICA também. E o certificado, então a participação ativa no programa é exigida, né? A gente vai dar um certificado, mas a gente exige que a mulher, que é líder do projeto, esteja presente também. E, então, no nosso último webinar de hoje, falando sobre liderança e inovação, então, os múltiplos caminhos da empreendedora Sandra. Ela é a nossa convidada. Sandra, ela é sócia da LP Luxury Connection, que dedica a criar experiências exclusivas e significativas através de eventos, cursos e consultas.
Também co-lidera a Reyhoff, Visão Sistêmica Empresarial. Além disso, ela também é sócia da You Houses, uma curadoria personalizada de imóveis. Atua como mentora, advisor e membro de conselho de 2 startups. Também é palestrante e colunista do canal Mercado e Consumo no setor de luxo e voluntária na Bukio, na comissão empresarial. Então, eu convido a Sandra para vir aqui contar um pouco mais sobre a experiência dela. Sandra, muito obrigada por topar participar com a gente desse webinar e bora compartilhar com a gente um pouco mais da sua experiência como mulher empreendendo no Brasil. Olá, olá a todas, não sei se já estão me vendo aqui. Sim, já Tudo estamos te vendo. certo? Tá bom. Então, bom, obrigada primeiro, né, a Reiko Kawamura-san, né, todo o time aí da JICA, né, todo o pessoal aí também da Biventure, né, obrigada pelo convite. Eu espero que hoje eu consiga contar um pouquinho de uma história de empreendedorismo que eu acho que é diferente da grande maioria, né, porque normalmente, não é normalmente, né, porque isso não é uma verdade. Você acaba fazendo uma empresa e meio que segue ela, né? Eu já fiz algumas empresas e eu continuo fazendo mais empresas, por isso que eu falo que essa palestra é muito para contar um pouco sobre como você pode ser realmente uma multiempreendedora. Né? E que assim, inclusive eu acredito que as mulheres elas têm muitos talentos, né? E acho que essa é uma forma porque às vezes a gente fala assim, eu só posso focar em alguma coisa e fazer aquela empresa só. Não, a gente pode fazer algumas empresas desde que a gente tenha os alicerces certos. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha história, né, do que eu fui fazendo, inclusive, de empreendedorismo desde 2006 até agora. E daí eu também trouxe algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada, né? De um curso de empreendedorismo de Harvard que eu fiz, bem pouquinho, tá? Porque não era muito o cenário, mas acho que é válido para quem está aqui assistindo. E eu trouxe um pouco mais sobre liderança mesmo, que eu acho que é uma parte muito importante quando a gente começa a crescer a empresa. Né? Enquanto ainda é você mais um, ou dois, ou três, tudo bem. Agora, no momento que você começa a ter times para liderar, isso já começa a se tornar Se você não tem experiência, isso começa a se tornar um pouco um problema, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui direitinho, né? A apresentação. Só um minutinho, vocês vão me dizendo aí. Só um minutinho. Cadê? Share, tá? Deu certo? Deu certo. Que bom. Bom, então aqui a gente vai falar sobre os múltiplos caminhos, como eu já disse. Isso é um pouco da agenda também, né, que eu já falei. E aqui acho que a Bárbara já falou o suficiente, né? Mas algumas das marcas que eu já passei eu vou contar um pouco também das inovações que eu fui trazendo ao longo da minha jornada. Então, assim, esse aqui foi o primeiro empreendedorismo mesmo que eu me lancei, né? E aqui eu brinco assim, era um mercado que a gente não tinha essa coisa de falar no Brasil, startup, né? Não existia isso. Mal existia a internet direito, né? Porque, assim, essa época você não tinha na verdade, a internet existia, o que não existiam eram os e-commerces. Então foi completamente assim empreendedor e inovador do ponto de vista de que a gente foi a primeira empresa de e-commerce multimarcas, né, de moda e acessórios do Brasil. A gente até foi capa ali do Valor Econômico, né? O meu sócio era o meu irmão na época, ele me ajudou a estruturar muito da parte, principalmente da logística, né, da empresa e tal. E, assim, o grande objetivo dessa empresa era realmente a gente proporcionar a comodidade, né, da compra online, que não era uma coisa muito comum para as pessoas, né? E eu acho que até, se a gente for olhar, até a pandemia, muita gente ainda não comprava online, né? É que na pandemia a gente foi obrigado a realmente passar a comprar online algumas coisas, né? Principalmente comida, mas nessa época ainda era muito inovador tudo isso. Então a gente fez um caminho
que assim, a gente trazia uma curadoria de marcas, de produtos, né? A gente fazia. Isso tudo que eu estou falando parece muito normal hoje em dia, né? Parece muito o que a gente vê tranquilamente por aí, né? Todo mundo faz. Mas naquela época, você pensar que você tinha que ter uma campanha de marketing online, né? Com uma estratégia de comunicação para diferentes consumidores, sendo do norte e do sul, né? Tem muitas empresas que não fazem isso até hoje. Mas assim, a gente naquela época a gente já começou a pensar tudo isso, né? Uma estratégia de dinâmica de preços também, porque a gente tinha esse poder, né? Então, se eu quisesse dar uma promoção a cada 2 dias, eu conseguia, né? Diferente do que era um comércio físico, né? Que não é tão fácil assim você ir lá e trocar os números. Então, acho que essa foi a nossa primeira empreitada aí, né? Que foi a Cool Style, Shop Online. É, eu liderei durante 3 anos essa operação, né? Até que daí eu fui convidada para ir assumir uma operação grande na São Paulo Fashion Week, que eles tinham toda uma história de, aliás, eu já vou passar para o próximo slide, né? Que é aqui. Então, assim, eu fui montar essa loja pop-up, né? Aí a gente fala assim, bom, era um empreendedorismo dentro de uma empresa. É um pouco melhor do ponto de vista de que você fala assim, bom, eu tenho da onde tirar recursos, né? Mas ao mesmo tempo você também tem um recurso limitado, que você precisa, assim, você tem um budget e você tem que montar toda uma história que funcione e que funcione para um público muito grande, né? Que a gente estava falando de quase 1 milhão de pessoas aí nesses 6 dias, né? E com um modelo que funcionasse, sendo que assim, se você for olhar, eu nunca tinha tido uma loja física, né? Eu tinha tido uma loja virtual. Então, assim, essa mudança era uma grande mudança. Por isso, acho que até tem muita gente aí que deve ter uma ideia de montar um varejo, né, como empreendedora. E assim, então não tenha medo, sabe? Eu acho que existem caminhos que hoje em dia você consegue seguir aí, inclusive, muitos exemplos, né? Na época foi meio aquela coisa de ficar pensando mesmo, né? Ah, mas e se faltar, sei lá, etiqueta? Sabe? Então, assim, você vai realmente construindo tudo que você precisa. E graças a Deus deu tudo certo, né? Essa loja pop-up que surgia, que também era um modelo inovador na época, né? Ninguém fazia. A gente acabou repetindo isso por dezenas de edições, né? Eram 2 vezes por ano. Depois chegou a ter uma loja, inclusive, dentro do Iguatemi, São Paulo, que aí já não era uma pop-up, né? Apesar do nome. E, bom, enfim, foi uma super aí, realmente, história que aconteceu, né? A gente trouxe, inclusive, marcas internacionais, como a Colette, né? Que era uma loja super badalada em Paris, e por aí fomos. Dentro dessa história também minha, né, que quando eu fui para São Paulo Fashion Week, na época, a gente assumiu também o Fashion Rio. E aí ele vinha junto com uma parte de negócios, né? E essa parte de negócios, ela pedia que a gente tivesse um evento voltado para o atacado. Então, assim, ninguém na São Paulo Fashion Week tinha feito isso ainda. Então, assim, a gente teve que realmente aprender a fazer, né? Lógico, eu acho que sempre quando a gente se predispõe a fazer um novo negócio, a empreender, a criar alguma coisa que a gente nunca tenha feito, a gente tem que ir atrás de pessoas que saibam fazer, né? Então, no caso, eu fui atrás do pessoal da Tranói, né? Que é o pessoal que tem uma das maiores feiras em Paris e hoje em dia uma das mais, quer dizer, já por anos, uma das mais conceituadas, né? Então, foi aprender lá com o Arman Hadidá, fiquei por um tempo lá com ele, também com outros parceiros, como a Francal aqui em São Paulo, né, que é uma das maiores feiras de calçados aí no Brasil. Então, assim, então a gente trouxe muita gente boa também para ajudar a gente a construir essa história. Que eu acho que isso, quando a gente está empreendendo, a gente precisa ter referências boas e estudar os cases mesmo, estudar que gente grande, sabe? Porque, como diz, né, o Jorge Paulo Lemann, que a gente sempre fala, dá o mesmo trabalho você sonhar grande ou você sonhar pequeno. Então, é melhor que a gente vá atrás dos exemplos grandes e tente aprender com eles onde que aconteceram os erros, né, onde aconteceram os acertos e a gente minimizar. Acho que isso é uma das coisas mais importantes.
Depois disso, eu fui trabalhar com a Cristina Arcangeli, né? Que vocês devem conhecer, né? Shark Tank Brasil, né? E ela é uma empresária assim, super inovadora, né? Então, ela estava trazendo essa história do colágeno na comida, na bebida, né? O que a gente chama de alimético. E isso, para o Brasil, era completamente inovador. Ela teve, na verdade, ela foi fazer uma viagem, né, para o Japão, e no Japão ela teve contato com uma bebida que tinha colágeno. E dentro disso é que nasceu a história da Biotin, né? Só que eu acho que para a época, ainda no Brasil, ainda era muito, muito inovador. Ninguém entendia ainda nada, né? Como é que isso funcionava e etc. Mas enfim, acho que hoje em dia já todo mundo sabe que uma das coisas mais importantes para a pele é o colágeno, né? E que a gente precisa realmente consumir ele de certa forma, né? Para poder ter aí por um tempo um pouco mais jovem, né? E não só jovem também, mas para os ossos, para os músculos, né? E etc. E aí vai. Então, assim, eu fiz essa história, né? Que foi lançar a Biotin na Europa e nos Estados Unidos, né? Então a gente começou pela Selfridges, né? Então aí tem toda uma história que me ajudou a realmente chegar nesse lado da negociação, né? Principalmente você negociar com pessoas que trabalham em empresas muito grandes lá fora, né? Então você aprende um outro jeito também de negociar, né? A gente sai um pouco de Brasil e aprende a ter esse olhar também universal. Aí dentro disso, eu fui para o Shopping Cidade Jardim, né? Que aí eu fui cuidar do marketing, na parte de eventos e relacionamentos, né? Acho que aqui a parte de eventos para mim realmente assim não tinha muita novidade, né? Já que a gente já tinha feito tanto São Paulo Fashion Week, assim, que eram eventos muito grandes. Então aqui era um pouco mais fácil, mas assim um público muito qualificado, né? Então assim com um público muito qualificado, isso a gente tem que ficar muito atento, porque é um público que exige mais, né? Então, assim, ele acaba tendo um poder aquisitivo maior, ele tem experiências, né, que já são experiências bastante exclusivas. Então, assim, então é um público que você tem que aprender a surpreender de certa forma, né? Você tem que sempre estar trazendo algo novo. E aí aqui a gente trabalhava muito trazer conteúdos novos, né? Atividades para a família, né? Mesmo para o lojista, né? Como é que você capacita? Então, assim, eu falo que o shopping é um grande condomínio, né, de lojistas, de clientes, né, mesmo do dono do shopping, enfim. Então, assim, você tem todo um ecossistema lá dentro que você precisa atender, né, quando você está dentro de uma administração de um shopping. Então, assim, essa eu também acho que é uma coisa que, né, trouxe um aprendizado muito grande também. E aí depois eu fui para a Hermès, né? A Hermès no Brasil ela até então era uma franquia, né? Ela tinha um operador brasileiro e a partir do momento que eu me juntei à operação, né? A gente fez o que a gente chama de takeover, né, da operação. Então a gente pegou a operação de volta, né, para a marca mesmo, né, a Hermès como Hermès. Então assim aqui a gente teve que trazer toda uma parte de operações, assim como funciona no mundo inteiro, né? E principalmente, e ao mesmo tempo também, né, adaptando um pouco para a Latinoamérica, né? Que acho que isso também, quando a gente está falando né, tô pensando em trazer uma operação que funciona lá fora. Legal, mas você tem que também conseguir adaptar ela ao mercado brasileiro, porque senão não funciona, seja uma operação grande ou seja uma operação nova. Assim, você realmente, o brasileiro, né, o Brasil, ele tem características muito específicas. Então, a gente sempre precisa, de certa forma, adaptar. Por exemplo, uma das coisas é pagamento parcelado. Até eu vejo que agora nos Estados Unidos até começaram a fazer, né? Algumas empresas começaram a fazer. Mas aqui no Brasil, o brasileiro sempre teve essa cultura do parcelado. Então, assim, se você vai montar um negócio, é importante que você possa parcelar, porque isso já está na cultura do brasileiro,
né? Então, acho que normalmente os estrangeiros eles chocam um pouco com algumas coisas que o Brasil tem, mas assim é importante que tenha esse aprendizado e que tenha essa capacidade de adaptação para poder realmente o negócio dar certo, né? Bom, aí eu já passei por vários lugares, tá? É normal. Que eu falo, por isso que é um caso de uma pessoa multifacetada, né? Que eu falo que hoje em dia é muito comum para as novas gerações, né? Acho que até a partir dos milênios acho que é muito comum. Mas assim, eu que sou já uma geração X, né? Já entregando aqui a idade, não era muito comum. Inclusive, eu brinco que assim, eu era o terror dos headhunters, né? Porque eles falavam assim, como assim? Como você já está pulando de uma empresa para outra, né? Como é que você. Eu falo, mas gente, eu não tenho mais nada que aprender aqui, então eu preciso pular para uma outra, né? Para uma outra história. Então, assim, acho que isso para gerações mais novas é muito comum, mas a turma da minha época ainda era meio apavorante. Mas assim, então aqui, só para contar para vocês, acho que a Amaro, ela foi, né, eu acho que grande parte de vocês devem conhecer, mas assim, ela foi um super case, né, de inovação, do varejo. Ela trouxe um conceito de omnicanalidade, né, o omnichannel que a gente chama, e de guide shops, né? O que que era isso? A omnicanalidade era basicamente, deixa eu até voltar um pouco, né, o que que a gente tinha no Brasil antes? A gente tinha operações multicanais, né? Então, por exemplo, se você compra numa determinada loja, sei lá, você comprava na Riachuelo. A Riachuelo, ela tinha um cadastro seu no e-commerce, ela tinha um cadastro seu na loja física, né? É que no caso da Riachuelo, acho que não tem franquia. Mas assim, sabe, cada um, você tinha um cadastro espalhado em cada lugar. E, na verdade, esse cadastro, ele não se conversava. Então, assim, o pessoal, eles não conseguiam enxergar você como um cliente único, né? E a omnicanalidade, ela era exatamente você ser enxergado por todos os canais de uma forma única. Então, se eu comprei no aplicativo, se eu comprei pelo e-commerce, ou se eu comprei na loja física, tanto fazia, né? Na omnicanalidade, a marca, ela consegue enxergar o cliente como um só. Então, assim, eu sei o que a Sandra comprou no online, eu sei o que a Sandra comprou no físico, né? Eu sei o que ela comprou no aplicativo, eu sei se ela está comprando os dois ao mesmo tempo. Então, assim, então a omnicanalidade, ela trouxe isso numa época que ainda estava todo mundo ainda multicanal, né? E aí, também, junto com isso, a gente trouxe também a história dos guide shoppers. O que que eram os guide shoppers? Basicamente, era você ir na loja, você experimentar e você sair sem sacola, né? O pessoal dos shoppings apavorava, né? Falava assim, mas como assim? O meu cliente vai sair da loja sem sacola? A gente fala, não, ele vai sair com um brinde, né? Com um gift, com uma vela, sei lá, com alguma coisa, mas ele não vai sair com a mercadoria, porque a mercadoria vai chegar na casa dele, uma mercadoria nova. Então, assim, então era uma loja completamente inovadora, porque você não tinha que ter estoque, né? Eu tinha normalmente uma ou duas peças de cada modelo e tamanho. Você ia receber uma roupa nova, né? Um acessório novo na sua casa. Então, assim, era um conceito completamente diferente, foi extremamente inovador, né? Foi, acho que, onde a marca realmente ganhou um grande alcance, né? Então, assim, era um desafio também em termos de logística, né? Porque muitas vezes a pessoa ainda não tinha nem saído da loja e já estava chegando na casa dela, né? Aqui eu estou falando aqui dentro de São Paulo, que era onde a operação se concentrava, né? Então, saía do CD, do centro de distribuição, e já estava na casa da cliente em menos de uma hora, muitas vezes, dependendo da distância de onde ela tinha comprado. Então, essa foi realmente, acho que, uma das, né, operações com muita inovação aí que eu participei, né? Eu era a head dos guide shops, né? Do varejo mesmo. Então, a gente combinou tudo isso de uma forma que uniu muito o marketing, né, de uma operação inovadora com realmente acessórios, né, moda e etc. Aí depois disso, né, mais ou menos 3 anos depois, eu peguei, aí foi quando eu também fui fazer o curso de Harvard, né, de empreendedorismo, e também eu peguei, e aí eu tive a ideia de lançar o que era o Master Experience. O Master Experience, e assim, eu sempre, como é que funciona para mim, né, as ideias que eu tenho? Quando eu sinto a necessidade ou eu vejo alguma coisa que está funcionando lá fora,
Eu falo, poxa, mas isso ainda não tem no Brasil, por que não trazer, né, para o Brasil? Por que que não fazer isso para o brasileiro? E a gente sabe que por mais que tenha muita gente que já fala inglês, etc., no Brasil, ainda tem gente que ainda prefere estar na sua língua nativa, né? E então, eu sempre brinco que isso no Brasil faz muita diferença. Você às vezes trazer um negócio um modelo que já funciona lá fora e você adaptar para o mercado brasileiro. Então foi o caso, por exemplo, do Master Experience. O Master Experience ele era totalmente baseado no Masterclass, né, que vocês devem conhecer, que são aulas com pessoas assim fenomenais, né? Então você tem lá aula de fashion com Anna Wintour, né? Você tem aula de culinária com o Gordon Ramsay, né? E, bom, essa gente, assim, realmente extremamente capacitada, o master da sua área, né? E aqui, o que eu quis trazer foi uma ideia similar, né? Só que, por exemplo, eu fiz uma adaptação, que eu acho que ninguém aguenta muito mais que 10 minutos, né? Assim, de realmente pura atenção, né? Num vídeo, numa história, etc. Acho que depois a pessoa já começa a ficar um pouco dispersa. Então, aqui eu criei vídeos de 10 minutos. Então, eram lições super curtas, assim, que você podia escutar no carro, quando você estava se trocando, se arrumando, etc. E você tinha alguns aprendizados. Então, a ideia era sempre ter um pouco da história da pessoa e um pouco do aprendizado. Então, para isso, eu trouxe, no caso, o Raul Boesel, né, que é um super corredor aí, né, que ele contou vários casos que ele teve, né, aprendizados nessa trajetória dele. O Jai, que ele é uma das referências em termos de franquias no Brasil, né, acho que foi uma das primeiras pessoas realmente a montar franquias no Brasil, então ele trouxe muito esse lado do empreendedorismo também e da inovação naquela época, né. Trouxe também a Thelma Shiraishi, né, que é a nossa super chefe conceituada aí, mas ela ao mesmo tempo é engraçado, ela não falou de ela não falou de culinária em si, de cozinhar, sabe? Isso que foi legal. Ela trouxe uma visão, ela trouxe conceitos, né, que ela aplicou, conceitos japoneses, né, que ela aplicou nesse caminho dela da culinária, da gastronomia. Então, assim, super bacana também. Aí a Marina Pecrivanes, né, que ela falava sobre encantamento do consumidor. Então, assim, todos muito, o Beto Lago, né, com empreendedorismo, que ele foi a pessoa que lançou o Mercado Mundo Mix, né, acho que essa audiência não deve conhecer muito, mas o Mercado Mundo Mix foi, assim, uma das primeiras feiras itinerantes de acessórios e modas no Brasil. Foi super grande, foi bacanésima. Ele, inclusive, depois ele foi responsável por fazer esses parklets, né, que são aqueles espaços que ficam fora do restaurante, né, na calçada normalmente. Então, assim, um cara super também empreendedor e inovador nesse sentido. Então, essa foi a história do Master Experience, né, que aí foi a minha segunda solo, né, de empresa empreendedora, né, e eu acabei vendendo ela para o Grupo Educasa em 2019, né, menos de um ano depois. E depois disso eu me tornei sócia daí no Grupo Gouveia de Souza, né, onde eu tive a oportunidade de fazer uma história com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, né, então era meio como um rebranding da marca, né, só que você tem um grande desafio aí, né, que você reinventar uma marca, que ela já existia naquela época, né, mais de 25 anos, agora já fez 30 anos, né, mas 26 anos, mas era você combinar um pouco da emoção de contar um storytelling, né, né, uma pessoa que já faleceu há tanto tempo, mas que é um herói nacional, mas de uma forma tecnológica. Então, a gente trazia a realidade virtual, a realidade aumentada, para tudo isso, e que, assim, para os fãs do Ayrton foi, assim, uma coisa maravilhosa. Eu juro que, assim, eu até queria gravar cada pessoa que entrou naquela loja, sabe? Porque todo mundo tinha uma história com a Ayrton. Todo mundo tinha, assim, era impressionante. Então, foi um projeto que eu acho que, inclusive, foi onde acho que despertou muito o meu lado social, né? De a gente conseguir enxergar de que realmente
a gente pode fazer diferença na vida de várias pessoas, né? O Instituto, ele é um que faz, né, muita diferença. Acho que isso também está aí super alinhado, né, com as ODS, né, que a gente fala. Acho que são uma das empresas mais antigas no Brasil, que propõe a realmente melhorar o mundo, melhorar através da educação, né? Então, aqui foi um super projeto, né? E aí eu saí lá para empreendedorismo de novo, né? Eu de novo empreender, né? Aí, assim, se bem que eu considero realmente todos os lugares que eu passei como um empreendedorismo mesmo, porque todos eu tive que entrar e desenvolver alguma coisa nova, né? Mas, assim, aqui eu entrei como investidora, né? E também como CMO dessa operação, que era o Torcedores, né? O Torcedores foi uma completamente, assim, eu falo, aí eu acho que a causa social, para mim, ela estava muito latente. Então, o Torcedores, ele tinha um propósito que era, que eu criei lá dentro, né? Na verdade, ele já era um canal de mídia que existia, né? Com notícias e tal, principalmente do mundo futebolístico, né? Então, extremamente masculino. E, assim, um viés que eu consegui realmente fazer lá dentro foi o que? A gente trazer a causa, né, do esporte para as mulheres, né, e para as minorias, porque assim eu comecei a entender que dentro dessa história as mulheres elas ainda no esporte elas ainda sofriam muito, né, elas ainda não conseguiam, por exemplo, treinar direito, né, elas não tinham apoio, né, e foi muito bacana porque apesar da gente ser pequenos, né, perto, por exemplo, de uma CNN, né, de esportes, tudo isso, a gente conseguiu fazer um barulho muito grande e trazer marcas muito fortes, como uma Nike, né? Então, eu falo, mesmo às vezes a gente sendo uma empreendedora pequena, se a gente tem uma causa forte, a gente consegue trazer empresas grandes que apoiam, né? Então, assim, eu vejo, né, a Jaica hoje em dia com, né, e a Viventure aí com o projeto aqui, né, de empreendedorismo para as mulheres, poxa, são duas empresas enormes, né, que estão aqui dando espaço para vocês que estão assistindo aí de realmente se lançar no empreendedorismo, né? E com um programa muito completo, que na minha época, a gente, não existia, tá? Então, assim, o que eu fiz, o que eu aprendi e tal, foi meio na raça. Então, assim, eu falo, gente, eu estou incentivando todo mundo a participar desse programa, porque realmente você já sair com tantos aprendizados, né, e com apoio, né, e ainda com prêmio, né? Para o final, que aí para o Japão ainda mais será para se capacitar, a gente não tem como ser melhor, sinceramente. Eu gostaria muito de ter tido isso na época que eu me lancei aí como empreendedora em tudo que eu fui fazendo, porque teria me encurtado muito o caminho de vários aprendizados que eu tive, né? E aqui eu acho que é importante, e esse é um dos aprendizados mais importantes, tá? Que eu tive né, toda a história, que é o quê? É você nunca deixar faltar dinheiro. Assim, gente, pode querer empreender, pode querer tudo, mas assim, não deixa faltar dinheiro. Então, assim, o torcedor, por exemplo, ele sofreu muito por quê? Por causa da pandemia. Lógico, assim, gente, é uma coisa super, né, improvável que aconteceu naquela época. Ninguém esperava, ninguém sabia como reagir, né, nada. Mas assim, pensa, um canal de mídia que é movido a e de um dia para o outro, todos os esportes pararam. Então, assim, imagina o que essa empresa sofreu, né? Então, eu falo, então, essa história talvez eu nunca ficasse sem o dinheiro, aqui não seja exatamente muito o melhor exemplo, né? Mas, assim, é um caso que, no final, a empresa sobreviveu, tudo até foi vendida recentemente super bem, mas, assim, ela sofreu bastante por conta de que, de um dia para o outro, o business parou, né? Então, acho que aqui fica um aprendizado aí bom, já que é para todo mundo que é de Harvard mesmo, que é nunca deixar faltar o dinheiro. Bom, aí agora eu já entro aqui nas minhas três empresas que estou empreendendo agora, tá? Então, assim, uma que é a Luxury Connection, né? A Luxury Connection, ela trabalha basicamente experiências exclusivas. Por que eu resolvi fazer essa empresa? Porque eu senti falta disso no mercado. Eu acho que eu venho, né, trabalhando no mercado de luxo já faz anos, então, assim, eu entendo que existe um nicho, né, e aí quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes, assim, atacar um nicho realmente é interessante.
porque, por exemplo, aqui a gente tem muita experiência, né, que hoje em dia é voltada para o público A. Mas assim, mas o que são realmente experiências exclusivas? Porque existe um nível que ele já tem acesso a tudo. Mas aqui a gente está falando de experiências que o dinheiro não pode comprar, né? Às vezes, para realmente explicar para as pessoas, é o mais fácil falar isso, né? Porque não necessariamente você tem o dinheiro, mas você tem o acesso. Então, aqui, por exemplo, alguns eventos que a gente já fez, né? A gente fez algumas coisas exclusivas com a SP Art, a gente fez algumas coisas exclusivas com a Hermès, né? Que pouquíssimas 10 mulheres aí participaram. Aqui também na SP Art foram mais ou menos 13 pessoas, né? É impressionante que assim essa empresa, inclusive na verdade, ela já começou a ter outros braços, né? Que inclusive vieram de demandas. Então, às vezes a gente começa um negócio pensando numa coisa, mas de repente ele começa também a abrir outras oportunidades, né? Isso é importante para vocês que estão aí, né, na audiência, também ficarem ligadas, porque enfim, aqui a gente começou a ter uma demanda, por exemplo, de eventos com conteúdo, né? Então, assim, aí eu já não estou falando de coisas tão exclusivas, mas que também exigem um conteúdo curado, né? Uma experiência diferente, um público maior, mas também existe. E agora a gente também começou a ter uma demanda de mentoria, né, para esse mercado de luxo, para pessoas que querem, na verdade, sofisticar a sua marca. Não é nem necessariamente que seja o luxo, mas as pessoas que querem trazer algo a mais para o seu negócio, né? Então, às vezes, a gente pode ter um negócio pequeno, mas a gente quer ter algo diferente, né? A gente quer ter um diferencial. E aí, a Luxury Connection, nesse sentido, ela ajuda as pessoas a trazerem isso para dentro do negócio. Tá? Então, essa aqui é a Luxury, né? Aqui, a High-Hof, né? Que aí também vocês vão falar, nossa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Realmente não tem mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo tem. Por quê? O que que acontece? É o que eu falei, eu acho que nós todos somos super multifacetados, né? E a gente tem interesse, sim, né, dentro de uma história assim, de psicologia, né? Inclusive, eu falo que acho que psicologia deveria estar na base de todo mundo de estudo, porque né, de uma carreira, de uma parte da nossa carreira acadêmica deveria vir com uma parte de psicologia, né? Acho que muitas matérias têm, mas assim, ela deveria ser um pouco mais forte, porque no final do dia a gente sempre tem que lidar com algum aspecto psicológico, seja com o time, seja com o negócio, seja com o cliente, né? Então, assim, aqui a High-Hof, por exemplo, ela é voltada para resolver problemas, né? Eu falei problemas mesmo, né? Porque quando tá bom, ninguém tem nada o que resolver, né? Mas assim, aqui a gente então tem os desafios, né, de equipes, a gente tem os desafios de uma empresa que está se sentindo estagnada, como fazer que as pessoas realmente elas tenham harmonia dentro da empresa, as pessoas, as áreas, né? Até funciona até um pouco como uma pré-análise, né? De será que vale a pena entrar nesse negócio, né? Será que vale a pena ter esse sócio? Então, assim, a High-Hof, no final, ela trabalha através de alguns métodos, como a constelação sistêmica, para poder entender todos esses aspectos de uma empresa. Então, né, aí onde que eu falo que tem a ver, porque eu acabo levando muito do que a gente tem na High-Hof para dentro das outras empresas que eu estou fazendo, né? Então, aí assim, aí tem a Yali Houses, né, que na verdade eu não fiz um slide dela, mas ela também vem de uma necessidade que eu senti das pessoas, que é o quê? Você tem uma curadoria personalizada de imóveis. Então, assim, o que que acontece hoje em dia quando alguém vai procurar um imóvel, né? Você começa a falar com um monte de imobiliária, né? E é muito chato, todo mundo te ligando, né? Tipo, que te ligam cinco, você não tem tempo para responder, você não sabe nem mais qual é o apartamento que um já mostrou, que o outro já foi. Enfim, para quem já teve que em algum momento procurar um imóvel, sabe muito bem como é que funciona, né? E mesmo para quem está colocando a venda. Então, no caso, a Yali Houses, ela é muito voltada para que você fale só com uma pessoa, né? E essa pessoa acabe falando com todas essas imobiliárias e encontre realmente um imóvel que é o seu perfil. Porque também, assim, a gente começa a falar com um monte e vem um monte de coisas, já assim, de 20 imóveis que mandam, tipo, é um que a gente tem o interesse realmente.
Então, no final, a L House ela é muito essa história de você me conta o que você está procurando e eu vou atrás do que você está procurando, né? Então, ou vou ficar de olho até aparecer. Então, ela é mais ou menos isso. E, bom, aí aqui são algumas das empresas que eu faço parte do board, né? Uma é a Replayers, né? Que ela é um marketplace esportivo, mas de second hand, né? De segunda mão, vamos dizer, né? Se bem que a maior parte dos itens que são vendidos aqui, eles nem são usados, na verdade. Às vezes é aquele item de mostruário que ficou sujinho, um pouquinho sujinho, e assim, às vezes o preço é metade do valor, né? Então, é um modelo super interessante aí que vem dando muito certo, né? É uma das empresas que estão crescendo bastante, né? Graças a Deus. E aqui a gente tem a Pele, né? Também, que ela tem essa história de ser um skincare, né? Que acho que o Brasil, ele há alguns anos agora já, né? Ele se voltou muito para o skincare, né? Acho que antes a gente ficava mais nessa parte de maquiagem, ainda tem bastante, mas agora a gente já está entrando numa outra fase que é o skincare, né? Então, aqui a gente trabalha serums, cleansing oil, né? Alguns produtos um pouco diferentes, mais jovens e fáceis de usar, assim, né? Para a pele. E, bom, aí aqui agora eu estou trazendo um pouco das lições de... Nossa, a gente me fala como é que tá o tempo aí, né? Bárbara, se tiver um tempo, se tiver muito, eu dou uma corrida aqui. Não sei como é que Se tá, né? conseguir dar uma corridinha, Ah, tá ajuda a bom. gente, Então, tá? vou rápido, tá? Desculpa, achei que eu estava Imagina. menos tempo aqui. Vamos lá. Bom, acho que aqui é legal a gente entender que existem basicamente dois tipos de empreendedores, né? Que, lógico, existem mais, mas assim, né, os dois principais é o quê? É você ter um modelo mais Elon Musk, né? Que assim, é você entender que você tem o conhecimento da história, você só traz alguém como sócio realmente para partilhar um pouco, né? Mas assim, a maior parte do capital acionário, quem é realmente o negócio é você, né? E aí tem um outro modelo que é mais o Steve Jobs approach, né? Eu sou mais o Steve Jobs, que é o quê? É você trazer pessoas que realmente também agregam no seu negócio, né? Você tem um nível de conhecimento, competência, mas assim, mas você traz pessoas que também podem agregar e que normalmente são suas sócias mesmo, em partes iguais, né? Ou parecidas. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Harvard também fala muito de que os empreendedores de sucesso, eles são solucionadores, organizadores de problemas, né? E aí, né, fazem esse empreendimento que acaba agregando valor, paga os fornecedores, etc., e ainda sobra alguma coisa. E aí eu agrego também a mesma coisa, né? Eu acho que aqui a gente tem que ter, não só pague todos os fornecedores, né? Mas que também deixe algo não só para eles, como para a sociedade, né? Que aí eu acho que é onde a gente entra aí bastante com as ODS também. Então, eu acho que hoje em dia tem que fazer parte de qualquer negócio. Aqui é um pouco do caminho do empreendedorismo, né? Então, acho que aqui a gente fala, eu não vou entrar muito, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Mas, basicamente, a gente olha o quê? Quando a gente fala de empreendedorismo, né? Todo um contexto, e óbvio, as pessoas, né? Que a gente está falando de funcionários, de fornecedores, etc., clientes. A gente fala de oportunidades, né? Então, quais são as oportunidades que eu estou trazendo, que eu estou resolvendo aqui com esse meu negócio, né? E quais são as negociações, porque também aqui a gente tem que saber negociar tanto com o fornecedor, tanto com o cliente, né, para a gente poder realmente funcionar com o negócio. E isso é o mundo perfeito, né? Só que aí a gente, aqui fora, a gente tem as coisas que acontecem, né? Então, que são as mudanças, né? Então, a gente tem essa história se a gente está acontecem coisas boas ou coisas ruins, né? A gente tem boas notícias ou umas notícias que assim pode ser às vezes da economia, né? Pode mudar a taxa de juros, etc. E a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que se antecipar um pouco e ter uma resposta para isso. Então, acho que essa é a vida do empreendedor no final de tudo, né? Aqui a gente estou falando um pouco de, né, algumas dicas para encontrar algumas oportunidades de negócio, né, algumas perguntas que vocês podem fazer para poder realmente achar qual que seria um empreendimento, né, que faria sentido, uma oportunidade. Então, assim, desde, por que que demora tanto, por que que custa tanto, por que que não poderia ser de outro jeito, né? Onde que eu posso trazer uma nova tecnologia que vai melhorar muito essa história, né? Essa empresa que já existe, esse modelo. O que eu falei, né, de você ter modelos que funcionam no exterior e, de repente, como é que você adapta para o Brasil.
se também, eu tenho uma capacidade extra aqui dentro do meu negócio, né? Então eu consigo usar de algum outro jeito. Que, por exemplo, é o que eu estou fazendo ali dentro da Luxury, né? Então eu tenho toda a parte de experiência exclusiva, mas agora também pode ter a parte de mentoria e pode ter a parte de conteúdo, né? Que são coisas que foram demandadas e que a gente tem a capacidade para entregar. Aqui também, né, se eu consigo entregar um produto ou serviço já existente, né, com um novo modelo de negócio, e se eu posso eliminar um intermediário nesse meio do caminho, né? A gente vê que está acontecendo bastante isso, né? Principalmente as marcas digitais nativas que nasceram aí, né? Elas eliminam bastante intermediários no meio do caminho. Bom, aí aqui vou falar sobre os 6 tipos de liderança, né? Na verdade, sim, a minha pergunta para vocês é tipo assim, qual o estilo que vocês acham que é mais bem sucedido? Porque a gente está falando do coercitivo, né? Que é basicamente aquele chefe que fala assim, eu faço o que eu digo, né? A gente fala do visionário, que é o que vende a ideia, vende a visão, né? Então as pessoas falam, bom, meio aquela coisa, vem comigo, né? A gente tem o afetivo, né, que ele cria relações emocionais com as pessoas, né, ele cria essas relações afetivas, então tende a trabalhar essa harmonia do grupo, o democrático, né, que ele seria, ele tem essa coisa de, vamos ou escutar todo mundo, né, no final, né, eu já vou até contar, ele é o menos eficaz, por incrível que pareça, né, porque às vezes as pessoas sentem que falta um pouco de liderança, apesar de trazer um consenso. Tá? A gente tem um modelador, né, que, bom, ele fica lá, né, quer que você faça e repita exatamente o modelo que ele criou, né, o modelo que ele entende que é o certo, né, e o treinador, que na verdade ele está muito voltado a entender, a desenvolver as pessoas, na verdade. Né, então ele tem uma visão um pouco mais futura. Isso foi uma pesquisa aí, né, que foi feita entre 20 mil executivos, tá? Então, é uma das coisas também de Harvard aí, que eles falam bastante. E aí, assim, depois vocês vão entender no final, quando eu vou juntar tudo aqui, mas a gente vai falar quais são as competências, né? Realmente de líderes bem-sucedidos, né? As competências, então, a gente fala de autoconhecimento. Isso aqui a gente está falando de inteligência emocional, né? Então, a gente fala de autoconhecimento, então, você saber quais são as suas forças, as suas fraquezas, né? Você ter autocontrole, né? Então, às vezes, não deixar com que a emoção ela acabe sobrepondo, né, a razão. Você tem a parte da motivação, né? Então, o líder ele tem que saber motivar também as pessoas, né? Tem que ter a empatia, né, de poder se colocar no outro, as habilidades sociais de poder se relacionar com todos da empresa, né? A resiliência, obviamente, extremamente importante, né? Principalmente para o empreendedor. Essa gestão de relacionamentos também, então tá sempre entendendo o que está acontecendo no outro e a tomada de decisão, né, que ela não pode ser extremamente emocional, né, ela precisa estar aí num equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu acho que pode parecer coisas óbvias, né, mas assim, até dentro de toda essa história que foi feita essa pesquisa, os líderes mais bem-sucedidos eram líderes que eles tinham no mínimo 6 dessas competências e que eles acabavam utilizando. Tá? E o que tudo isso acaba acarretando, né? No clima da empresa. E o clima, ele é super importante, né? Então, assim, o clima, ele acaba, segundo as pesquisas, ele respondendo por quase 1/3 do resultado de uma empresa. Então, assim, realmente, você ter líderes que realmente eles empregaram todos esses estilos, né? E que acabaram afetando de modo positivo a empresa, com um clima bom, eles acabaram tendo os melhores resultados. Então, a gente está falando aqui de o que, basicamente, né? Que são 6 fatores chaves. A flexibilidade, né? Então, como você deixa as pessoas inovarem também dentro das suas equipes, né? Você tem o que são os padrões que as pessoas estabelecem, né? A clareza, né? A missão e os valores, né? Se isso está muito claro para as pessoas, né? A responsabilidade, quanto eu me sinto responsável pelo que eu estou fazendo, né? A precisão e aptidão, que é muito voltada à precisão, né, no desempenho e aptidão em relação às recompensas, né? Então, assim, o quanto também eu estou aqui disposto, né, a me comprometer também, comprometimento, né, com o objetivo comum de todos. Então, assim, e aí agora já encerrando mesmo, né, a gente fala aqui, então, de o quê?
você tem que ter as competências da inteligência emocional, né, para uma liderança de sucesso, com essa aplicação dos vários estilos de liderança, né, você tem essa parte do clima organizacional e você tem a parte dos resultados, né? Então, tudo isso, e aí a minha resposta para aquela pergunta que eu fiz, qual que é o estilo certo? Não tem o estilo certo. Na verdade, o que que dá mais certo numa liderança de sucesso é você usar o estilo certo, no momento certo e na medida certa, né? Então, basicamente, é isso que a gente está falando. Bom, aqui são todas as pessoas e mentores que tive, que estão comigo, etc. Grande parte dessas pessoas continuam até hoje comigo, acho que isso é super bacana, então até quis prestar uma homenagem mesmo, né? Então, assim, e toda a sua network, né, que a gente faz nesse caminho, ela é válida, sabe, para todos os nossos empreendimentos, né? Talvez não no empreendimento de hoje, mas no empreendimento de amanhã. Enfim, gente boa, trabalhando junto, faz firma grande, né? Que a gente sempre fala. E é que, bom, aqui eu falo um pouco que eu acho que assim, o mais importante desse slide é, na verdade, que a gente precisa estar em equilíbrio também na nossa vida pessoal. Né? Não só, né? Não é só trabalhar, realmente a gente também achar outras coisas que podem trazer também, porque tudo isso também vai trazer mais criatividade para a gente, vai trazer a inovação. Às vezes a gente está focado num problema na empresa, mas sei lá, a gente vai lá numa exposição de arte, a gente vai lá fazer um esporte, etc., e a gente acaba descobrindo outra coisa. Inclusive, eu acho que para quem quer empreender, né, muitas vezes você viajar acaba abrindo muito a cabeça e trazendo novas ideias. Bom, enfim, aí aqui estão todos os meus contatos, né, e tal. E pronto, acho que é isso, gente. Acho que deu, né? Passei Sim, um pouco do tempo, não, mas tranquilo. vamos que Sandra, vamos. muito obrigada pelo teu compartilhamento, das tuas experiências, da tua trajetória também. É sempre bom ouvir mulheres trazendo suas experiências, né? A gente fica mais. Dá um respiro para nós mulheres, a gente se sente mais em comunidade, né? Fico muito Ah, feliz. total, né? Eu acho que Sim, é bom ter esse canal, né, para a gente poder realmente partilhar, né, com todo mundo. Às vezes sim, você se sente muito sozinha, realmente, esse caminho de empreendedorismo, né? sim, exatamente. Até uma menina conversei hoje, ela falou, eu só precisava de um empurrão, mas conversar com uma mulher eu me sinto mais segura. Então, às vezes é isso, né? Com certeza. É, Então, vamos dar continuidade, pessoal. Agora é o processo de inscrição. Então, vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai ter agora, ao final, assim que a gente finalizar esse webinar, a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas. Então, vai ser a nossa consulta grupal. Ou se vocês não tiverem a disponibilidade agora entre as 6 e as 7 horas, vocês podem estar escrevendo por e-mail também. Esse e-mail que está aqui, de Wings Empreende Mulher. Vocês têm que preencher esse formulário, então, de inscrição até o dia 18 de agosto, né? Encerra, então, a nossa inscrição à meia-noite. Em setembro, então, teremos o nosso anúncio de resultado também das mulheres que foram classificadas. Então, em torno de 10 vagas, nós temos, né, 10 grupos e negócios para estar participando do nosso programa. E depois, então, inicia o nosso programa em setembro também. Aqui ao lado tem o QR Code do nosso portal do programa, com demais informações. A gente tem uma faca de perguntas e, né, dúvidas frequentes, mais informações do programa também. E, então, a aplicação ela é através do Google Form, né? Então, ao final aqui, a gente vai entrar na próxima sala, eu vou explicar um pouco mais. Algumas meninas têm dúvidas do formulário, o que eu preencho, o que eu não preencho. Então, eu convido todas vocês para estar participando, então, nessa chamada de dúvidas frequentes. A nossa equipe já colocou aí no YouTube para vocês o link de acesso para esse Zoom para estar participando junto conosco. É necessário fazer o login no Google, tá? Para ter acesso ao Google Formulário. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Sandra, muito obrigada por estar topando trocar um pouco da sua experiência, pelas nossas espectadoras também. Convido para escanear mais uma vez o QR Code do portal do programa. E também convido agora, então, se vocês, né, tiverem disponibilidade para estar participando agora da nossa reunião coletiva para tirar as dúvidas, demais dúvidas do programa, demais dúvidas do processo de inscrição também. Eu, juntamente com a equipe, estaremos lá, então, para tirar essas dúvidas, tá? Pode escanear esse QR Code, ou também a nossa equipe já disponibilizou esse link no YouTube, nos comentários do YouTube também, tá? Então, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, espectadoras. Espero encontrar vocês aí. A gente encerra, né? Então, encerra todos os nossos webinars. Então, hoje é o último webinar com a Sandra. Então, a gente encerra nossos 4 webinars, o evento de lançamento. Na verdade, 3 webinars. Encerramos hoje. Mas a inscrição ela fica até domingo. Então,
aí a gente está à disponibilidade também hoje para estar fazendo essa reunião coletiva hoje. Obrigada a todas e boa noite.